Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele vive em mim. Ele vive em você. Amém? Pode acender as luzes, por favor. Só por um instante, igreja, não se acende. Nós queremos apresentar uma criança ao Senhor nessa noite. Queremos convidar toda a família, né, que já está indo no corredor, do Bennett Alves Carvalho. Amém? Nós te abençoamos, Bennett, te declaramos a boa mão do Senhor, os propósitos de Deus sobre a sua vida, se cumprindo em nome de Jesus como igreja. Estenda sua mão para cá, igreja, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus foi apresentado ao 8º dia no templo, nós queremos apresentar a vida do Bennett a Ti agora, reconhecendo que existe um propósito, um projeto no Teu coração, estabelecido para ele aqui na terra. Os anos dele já estão contados em Tuas mãos e nós queremos declarar todo esse propósito, todo esse sonho, todo esse projeto se cumprindo sobre ele em nome de Jesus. Como sacerdote do Senhor, eu quero abençoar, cobrir e guardar, declarar que nenhum mal prosperará contra a vida dele, mas sobre ele repousará a Tua boa mão, Tua bênção e Tua proteção. É em nome de Jesus que ele seja um instrumento do Senhor. Nós profetizamos sobre ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Sempre nós lembramos aos pais que o dever da igreja não é cuidar dos filhos, nem orientar seus filhos, mas é poder ajudá-los em oração e em orientação. Mas é dever dos pais, como sacerdotes, de educar os seus filhos na palavra do Senhor. Então Deus te incumbe dessa responsabilidade, mas Deus não te deixa sozinho nessa. Ele vai estar com você todos os dias. Peça sabedoria a Deus, peça força, peça graça da parte de Deus para conduzir o seu filho nos propósitos do Pai. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, vamos para fora. Nós pedimos que ninguém saia do lugar, ninguém se levante, por favor. Se você ainda não tomou sua água, segura mais um pouquinho aí, se você não trouxe sua garrafa, né? Que nós iremos ter uma apresentação maravilhosa. É muito importante que você fique aí no seu lugar, aperte o cinto, porque as crianças prepararam um louvor, uma forma de louvor e adoração ao Senhor nesse domingo de Páscoa. Uhul! Oi, estão preparados? Agora vamos conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. A partir de agora, não se distraia, porque essa história vai tocar no seu coração. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus
enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e receberam poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ação de graças. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas prometias sem limite. Filipenses 2, 7 e versículo 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. É paz com alegria completa. Salmos 43, versículo 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele não está aqui. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ele
Está preparado? Agora fala para quem está atrás de você assim, ó, aperta o cinto. Se prepara, porque agora você vai ver e vai sentir o verdadeiro sentido da Páscoa. Por que você vai à igreja? Por que você vai, ou melhor, por que você ainda vai à igreja? Se o seu coração não foi totalmente atingido pela boa nova, por quê? Se você não tem um desejo enorme de se mover por Deus, por quê? Se você não largaria tudo, mesmo sabendo que a maior recompensa nunca vai estar nessa terra, por quê? Por que você ainda vai à igreja? Você realmente deseja a realidade do Evangelho? Por que você vive é a verdadeira pergunta quando se trata de Cristo. Faz bem lembrar que igreja só existe porque o Senhor da igreja existe e realizou uma obra sobrenatural que liberta nossas almas da tortura da vida humana. Perceba a diferença entre igreja com letra minúscula e igreja com letra maiúscula. A com letra minúscula deveria reunir um grupo de pessoas que antes foram completamente impactadas pelo Evangelho. Uma vez impactadas, há um processo de transformação de uma velha identidade para outra, completamente nova. As pessoas impactadas pela realidade do Evangelho estão automaticamente envolvidas numa nova história. Há um chamado identitário rumo ao fim, sendo sal na terra e luz no mundo para ser um com Deus no céu, depois do fim e para todo sempre. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao ter se as galáxias te adoram, eu também.
Existe uma promessa de vida eterna no Espírito que estará em Deus. A igreja com letra minúscula vai acabar e em certos lugares nem pode ser hoje em dia. Onde está aquilo que não vai se acabar com ela? Por que vamos à igreja? Que tipo de evento é esse criado em nossas agendas? O que esse ato simples, nesse dia qualquer da semana, causa em nossas vidas? Vamos a vários lugares, todos os dias. O que esse tem de especial? O que ele nos faz valorizar? O que ele nos faz sentir, pensar? O que ir à igreja deveria significar? O que ser igreja significa? O que você realmente deseja para a sua vida? A igreja é a reunião dos embaixadores e atletas de Cristo que se preparam para uma batalha espiritual. A igreja não é um lugar material, mas é a reunião dos santos que assim foram feitos, não por seus próprios méritos, mas por meio de sangue. O sangue glorioso de um cordeiro que, tendo sido sempre um com Deus, assim também se fez por causa de Deus Pai, por causa do seu amor por aqueles que ele criou de modo único e especial, a sua imagem e semelhança. Sobre a vida humana, agora finita e repleta de sofrimento. Tudo o que conhecemos assim que nascemos tem sua raiz nessas leis e nessa forma de viver. Aprendemos com facilidade que nessa vida haverão dificuldades e que só não tem jeito para a morte. Na vida terrena se reproduz velozmente a identidade de Adão, que não compreendeu sua liberdade em ter comunhão com Deus no Éden e escolheu se desligar dele pelo engano de achar que as suas decisões não teriam as consequências que o seu Criador tinha dito que teria. Ao longo do tempo, o Senhor vai preparando o seu povo para receber o que hoje vigora sobre as nossas almas. A expectativa de uma redenção perfeita e definitiva, a expectativa da superação do pecado, da queda, a ascensão, a nova aliança. Após a queda, há o tempo da lei. Há sempre a multiplicação de pecados por parte do povo. O
povo que Deus havia escolhido por infinito amor. E quantas vezes o Senhor reafirma esse amor por eles no Pentateuco. Passam sacerdotes, juízes e reis. Várias pessoas são levantadas por Deus em diferentes tempos, cujo sentido vai além de uma simples ordem de acontecimentos, conforme a história tenta elencar e compreender. Existe um propósito, uma razão. Cada tempo configura uma etapa do processo rumo ao fim. E chega o tempo em que Cristo nasce. Tempo recente, comum para nós, de uma cultura ainda perceptível na nossa. Quem nunca estudou a antiguidade e os seus impérios? Quem nunca ouviu falar de democracia, filosofia, artes, comércio, viagens e guerras? Aquele que haveria de vir, enfim, nasceu. Essa é a boa nova e cumpriu todas as promessas referentes ao seu nome. Em tudo foi tentado e em nada pecou. Tudo sofreu e nunca reclamou. Teve uma vida terrena onde realizou muitos milagres, sinais, deu conselhos, fez amigos, ceiou com eles, desafiou até as autoridades com a verdade, orou, jejuou, falou da palavra. Ele foi gente como eu e você. O que definiu então o fato dele ter feito parte da história de Deus? Anda logo! Mais rápido! Vamos! Vambora! Faz o teu milagre! Vambora! Levanta! Bora, cara! Pode sair! Mais rápido! Anda logo! Falso Messias! Anda! Eis aí o rei dos judeus! Mais rápido! Soltem lá, rapaz! Anda logo! Cadê seu Deus agora? Bora, levanta! Levanta! Falso profeta! Bora! Ele morreu. Você já sabe disso. Já ouviu essa história muitas vezes. Mas ele ressuscitou. Está vivo. Até hoje. Preparou seus discípulos para se tornarem apóstolos, aqueles que cuidariam das primeiras igrejas. Deixou o Espírito Santo, o qual soprou diretamente sobre a vida dos seus discípulos, dizendo que eles realizariam obras até maiores do que aqueles sinais e maravilhas que ele realizava. E eles realizaram. Pela bagunça que a existência de um Messias, pleno homem e pleno Deus, causou nas estruturas do mundo natural, os seus seguidores foram perseguidos, presos, espancados até a morte, humilhados, mortos a fio de espada ou crucificados. A primeira igreja se reunia numa casa, cedida por uma família que amou a realidade do Evangelho de tal modo que abrigou os discípulos de Jesus. Ali eles partilhavam tudo e se falava de Deus. Muitos foram auxiliares em viagens missionárias por meio de recursos materiais. Muitos seguiram carreira exclusivamente ministerial, sendo bispos, diáconos ou os próprios missionários. Muitos escreveram,
Muitos entregaram cartas. Por que essas pessoas iam à igreja? Elas eram igreja. Quando isso se perdeu? O tempo passou e se tornou normal ir a um templo cultuar. De algo proibido se tornou obrigatório. Novamente, o ser humano não soube o que fazer com a sua liberdade de ter comunhão com Deus. Hoje ainda seguimos um calendário com feriados e outras datas instituídos na época em que a igreja se tornou um império, um negócio. Por que vivemos? Torno a perguntar. A identidade da igreja, essa que tem letra maiúscula, se esvaziou. Quem vai se apiedar por nossas almas?
Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Quando você nasceu, ninguém se importou. Ninguém cortou o cordão umbilical pelo qual você estava presa à sua mãe. Ninguém se preocupou em lavar e esfregar o seu corpo com sal. Ninguém a vestiu. Foi assim que eu encontrei. Ninguém teve pena, ninguém se interessou por você para dar um pouco de carinho e cuidado. Mal nasceu, você foi abandonado no campo para morrer. Mas, passando por ali, eu a vi coberta ainda de sangue e disse: viva, cresça como uma planta. Isso aconteceu, você cresceu, tornou-se alta e bem feita de corpo, bela como ninguém. Tornou-se uma linda moça. Apesar de tudo isso, você continuava nua e desprotegida. Mais tarde, quando eu passei por ali novamente, você já era moça feita, pronta para o casamento. Então eu a envolvi com o meu manto, mostrando assim que você passaria a ser minha esposa. Fiz um trato com você, jurei ser seu marido e você se tornou minha. Então eu lavei você com água, limpei o sangue que cobriu o seu corpo e passei óleo perfumado no seu corpo. Dei a você belas roupas bordadas de linho e de seda, calcei seus pés com sandálias feitas de couro. Também lhe dei joias para enfeitar ainda mais sua beleza e uma linda coroa para sua cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata, foi vestida com linho, sedas e bordados. Você se tornou linda, linda demais, e se transformou numa grande rainha. Ficou famosa entre as nações pela sua beleza. De fato, era uma beleza perfeita, porque foi criada por mim. Era a minha glória que tornava você tão linda. Mas você confiou demais em sua beleza. Achou que não precisava mais de mim. Acabou se transformando numa prostituta, entregando-se a qualquer que passasse perto de você. Você usou os belos vestidos que eu lhe dei como enfeite para os altares de deuses falsos, aos quais você se entregou como uma prostituta qualquer. As joias, o ouro e a prata, presentes tão lindos e valiosos, foram usados para fazer estátuas de homens. Você adorou essas estátuas. Isso foi pura traição, pura infidelidade contra mim. Seus belos vestidos bordados foram usados para cobrir essas estátuas. O meu óleo e o meu incenso perfumado foram oferecidos a essas imagens. E enquanto você cometia todas essas prostituições, nunca foi capaz de se lembrar do tempo em que estava nua e toda suja de sangue. Que grande ingratidão! Depois de toda essa maldade, você levantou grandes altares aos deuses falsos nas praças e construiu um templo que se transformou em verdadeira casa de prostituição. Em cada esquina, você levantou um altar e manchou um pouco mais a sua antiga beleza. Sem a menor vergonha, você convidava abertamente a quem passasse para ser seu amante. Dia e noite você não parava de se prostituir. Você não teve forças para resistir a esses maus desejos. Acabou se transformando numa prostituta barata, sem a mínima noção de vergonha. Acabou sendo pior do que a prostituta, porque nem quis receber alguma coisa em troca. Ah, Jerusalém, antes você era minha esposa fiel, agora não passa de uma prostituta correndo atrás de outros deuses. Eu a tratarei de acordo com o que você fez comigo. Você anulou o trato. Nosso antigo compromisso ficou sem valor por causa da sua infidelidade. Mas eu me lembrarei das promessas que fiz a você, quando ainda era uma nação jovem. Farei um novo trato com você, um trato que vai durar para sempre. Então você vai se envergonhar, lembrando-se dos seus antigos pecados. Sentirá vergonha, compreenderá que não merece toda essa bondade, porque não cumpriu as promessas de fidelidade que me fez. Firmarei o meu trato com você, e então finalmente compreenderá que eu sou o Senhor. Você se lembrará com vergonha dos seus antigos pecados, e isso acabará com seu orgulho, quando eu tiver perdoado o mal que você fez contra mim. Filho do homem, mostre a Jerusalém os terríveis pecados que ela cometeu. De modo noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha no
estou nem por um pouquinho de tempo, mas agora, com um amor imenso, vou receber você de volta. No instante de ira, eu lhe dei as costas, mas agora, com um amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho. Agora eu quero que nós voltemos para o agora. Esse exato momento, aqui, nesse templo, na cadeira que você ocupa, olhando para as coisas que você vê, para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é mais um dia qualquer da sua vida que você visita um lugar para o qual alguém te convidou e você, por alguma razão, aceitou. Você se programou, se arrumou, fez um trajeto até aqui e chegou e agora está aí. Por que nós viemos até aqui? Será esse mesmo mais um dia qualquer da sua vida? Por que você jogaria tanto tempo fora, assistindo tudo isso e se mantendo o mesmo, com os mesmos hábitos, deixando de lado aquele que não pensou duas vezes na hora de te priorizar? Há palavras que ainda se cumprirão sobre o fim. Ouvimos dizer que o tempo será fechado como um rolo. No momento, ele está sobre a mesa, aberto. Próximo ao tempo, há uma ceia preparada. O Senhor está pronto para comemorar com você o dia de hoje. O dia em que você encontrará o seu lugar na história de Deus.
O Messias aguardado virá nos buscar. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Dá uma respirada aí. Pergunta para o seu irmão, ainda cabe mais um pouco. Ainda tem mais espaço. Boa noite, amada igreja. Você que é nosso convidado, eu sou o pastor Júlio, pastor desse povo maravilhoso, dessa equipe maravilhosa, talentosa, graciosa que Deus nos deu. Amém. Desde os pequenos aos mais velhos. Muita graça de Deus, muita ovelha preciosa aqui. Então, parabéns a toda essa equipe que trabalhou incessantemente, os pais, os líderes, para poder oferecer ao Senhor e a você o melhor. Eu creio que o Espírito Santo falou contigo, amém? Felizmente hoje a minha amada não pôde estar aqui, minha esposa, a pastora Mariana, estava retornando de viagem, mas teve um mal súbito, precisou parar um pouquinho no estado de Minas Gerais, mas ela já está chegando, está aqui para o Magé. Ela queria estar aqui junto conosco hoje, mas infelizmente não deu. Então, se você não vê a parte mais bela do meu casamento, não estranhe. Tá certo? Eu queria simplesmente compartilhar com você os paralelos que existem, o que existiam e estão permanentes até hoje, na verdade, para a nossa memória acerca da festa da Páscoa. Não sei se você sabe, talvez você só comemore a Páscoa como lembrança de criança, de ovos de chocolate, mas eu queria deixar esse tema aqui dessa mensagem para ficar gravado na sua memória. Pode botar aí? Ovos de chocolate ou liberdade e intimidade? O que nós temos celebrado? Porque quando a Páscoa foi estabelecida lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, acredito que muitos aqui viram a novela da Record. Então, quando Deus manda estabelecer a Páscoa no capítulo 12 de Êxodo, Deus manda que o chefe de família, ele separe um cordeiro com um ano, sendo macho, e por 4 dias esse cordeiro deveria ser observado por esse chefe de família. Por que um chefe de família? Porque um cordeiro por família. Porque o propósito de Deus desde Adão e Eva sempre foi com a família. Amém? Amém.
Então Deus chama para que cada homem pegasse um cordeiro de 1 ano e levasse para a sua casa no 10º dia do mês de abril, que ele estabelece então como o primeiro mês do ano. E nesse mês, no 10º dia, um cordeiro era pego. Por que 1 ano? Porque o cordeiro mais velho normalmente não permitiria ser pego. Nós nos lembramos de Jesus, que assim mesmo se ofereceu por nós. Decidiu ir para o martírio, decidiu ir para a cruz por vontade própria. Não reagiu. A Bíblia fala que como ovelha muda, ele não abriu a boca. Ele era o cordeiro de Deus. Então por 4 dias esse cordeiro era observado para ver se ele apresentaria algum defeito. Jesus, no domingo, uma semana antes dele ser crucificado, aliás 4 dias antes, domingo de Ramos. O que é o domingo de Ramos? É Jesus entrando em Jerusalém. Hosana o que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém no domingo, e a partir de então ele passa a ser observado por todos. Observa, você que lê a Bíblia, eu já li a Bíblia, que Jesus não se esconde. Jesus vai para o templo, permanece no templo. Jesus é observado durante 4 dias, porque ele é o cordeiro que se apresentou ao 10º dia. E é interessante que Deus vai cumprir cabalmente, literalmente, as datas daquilo que ele estabeleceu nas festas da nova aliança. E a Páscoa foi a primeira festa, que era comemorada onde? No 14º dia. Então na sexta-feira o que acontece? Na sexta-feira então esse cordeiro de 1 ano, ele era o quê? Ele era oferecido, ele era morto, e a família comia dele. E Deus falava assim: pegue do sangue do cordeiro, unja os umbrais da porta, unja as vigas. E quando nós vamos lembrar do sangue nos umbrais e nas vigas, nós lembramos do sinal da cruz. E a Páscoa fala de passagem, passar por cima. Quando Deus então falou que ia matar todos os primogênitos no Egito. Interessante. O que fez Deus passar por cima, o que Deus fez pular a casa, não era simplesmente se aquele povo era hebreu ou não hebreu. O que fez Deus passar por cima foi a marca do sangue. Se ainda naquela casa tivessem egípcios, mas aquela casa tivesse marcada com sangue, o Talmud afirma que havia um egípcio dentro da casa dos hebreus, porque eles sabiam que Deus iria passar. Então o que nos guarda, o que nos livra, o que nos identifica como justos diante de Deus é a marca do sangue do cordeiro. Aleluia. Naquela sexta-feira então, é o dia de saída do Egito. Na sexta-feira então, Jesus é levado à cruz do Calvário. Mateus capítulo 27, verso 50. Aqui está registrado o momento que Jesus morre, a remissão de pecados. Criançadas, o pastor não falando. Naquele dia então que Jesus vai morrer, naquela sexta-feira, Jesus na cruz do Calvário, acontece algo muito precioso, que nós, filhos de Deus, cristãos, e você que está aqui hoje, se não é, saiba dessa realidade. A Bíblia relata no capítulo 27, verso 50 de Mateus, que quando Jesus entrega o seu Espírito, como você viu na encenação, uma das maiores bênçãos é determinada por Deus para o ser humano. Quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu do templo se rasga de cima a baixo. O templo que foi construído para oferecer sacrifício, a partir então do sacrifício de Jesus, o nosso cordeiro pascual, o nosso cordeiro imaculado, o nosso cordeiro sem defeito, a Bíblia fala que de cima a baixo, ou seja, do céu para a terra, é aberto o caminho para todo aquele que em Jesus crê, entre na intimidade de Deus. Naquele momento então estava decretado a libertação, mas também a intimidade, porque aquele lugar que era habitado somente por um homem, você pode repetir comigo, um homem, o sumo sacerdote, só ele podia entrar ali. Aquele lugar que ia diante de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar. E a partir de então, do sacrifício de Jesus Cristo, a partir daquele momento, todos nós recebemos um presente que nós não temos dimensão.
O sacerdote era alguém separado da tribo de Levi, era alguém que era vestido com uma roupa específica, e ele precisava entrar ali uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Ele era representante do povo diante de Deus. A partir daquele momento, não mais uma tribo identificaria o sacerdote, não mais uma roupa identificaria o sacerdote, mas o que identificaria o sacerdote era a marca do sangue do Cordeiro. A partir daquele momento, meu irmão, eu e você, jovens, adultos, idosos, pré-adolescentes, que têm consciência da sua salvação, crianças que entregaram a vida a Jesus, somos vestidos de um manto sacerdotal. E isso a igreja não pode perder. O que me identifica como sacerdote de Deus não são mais a minha linhagem, não são mais roupas, mas a identificação do sangue. O que te identifica aí que é cristão, não sou só eu que sou pastor, mas qualquer um que crê em Jesus é revestido desse manto sacerdotal para estar diante da presença do Altíssimo aonde quer que for. Não precisa ser nesse tempo feito por mãos humanas. Até no banheiro você é sacerdote. E se você falar, você está diante da intimidade do Pai. Ele te enxerga. Amém? Amém. Esse sacrifício me trouxe liberdade, mas havia algo a se cumprir ainda. Sexta-feira, festa da Páscoa. Sábado, pães asmos, começa por 7 dias. E domingo, que de forma equivocada a gente fixa na nossa memória que domingo é domingo de Páscoa, não, na verdade a Páscoa é na sexta-feira. Domingo é a festa de primícias no calendário judaico. E a festa de primícias fala de Jesus sendo ressurreto no domingo como primícias daqueles que dormem. Jesus então inaugura algo extraordinário. Por quê? Porque todos nós, para habitarmos no céu, para estarmos um dia para sempre com Deus, precisamos ser revestidos de corpo glorificado. E Jesus então naquele dia, no domingo, quando ele ressuscita, o corpo dele é transformado de corpo corruptível para corpo incorruptível. Ao mesmo tempo que esse corpo é capaz de ser identificado, ao mesmo tempo que Jesus comeu com seus discípulos por 40 dias aproximadamente, esse corpo tem a capacidade de vazar a matéria, muito além dos padrões de Marvel. E um dia nós teremos esse corpo glorificado também, assim como ele tem, porque a Bíblia fala que aquilo que é incorruptível se tornará incorruptível. É necessário que a corruptibilidade se revista de incorruptibilidade para que a gente adentre os céus. Jesus então, com esse corpo incorruptível, vaza a parede da sala onde os discípulos estão reunidos e sopra sobre ele e sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Amém. Sabe o que isso representa, irmão? Sabe o que isso representa para mim e para você? A própria vida de Jesus, a vida que está dentro dele, o Espírito que estava dentro dele, a partir de então passa a habitar dentro de todo aquele que nele crê. Aleluia. Isso deve ser uma verdade libertadora para cada um de nós, porque por esse Espírito, esse mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, é o mesmo Espírito que pode habitar em mim e você. Por meio de quê? De reconhecer de que Ele é Senhor, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou por mim na cruz do Calvário. Hoje Ele está vivo, amém? Amém. A Bíblia fala: onde tiverem 2 ou mais reunidos no meio dele, em nome dele, ali Ele estará. Jesus está aqui. Jesus está em todo lugar. Aonde você clamar, Ele estará lá com você. Essa é uma verdade permanente. Então nada pode mais me prender. As questões do Egito não precisam mais me sufocar. As questões da minha alma não podem mais me amarrar, porque Jesus me libertou. Saída do Egito fala de saída do mundo, saída de uma velha vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Se você está aqui hoje, você está preso ou presa
apesar de estar livre no seu físico, mas você está presa na sua alma ou no seu espírito, saiba, Jesus morreu e ressuscitou para te libertar de toda a cadeia ou aprisionamento em nome de Jesus. E Ele continua vivo e poderoso para fazer isso, amém? Amém, queridos? Amém. Feche os teus olhos. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. Há uma proposta de liberdade, e não importa quanto tempo você tem no Evangelho, há quanto tempo você vem à igreja ou frequenta uma igreja, porque o tempo de igreja não determina nada na nossa vida. O que determina a nossa vida é enquanto temos intimidade com Deus. Quem é você? Como está você hoje? Ainda que você tenha vindo aqui por um convite, tenha assistido algo lindo, algo que não é profissional, mas foi feito o melhor para poder te servir. Eu quero falar que o mais importante, a Páscoa só aconteceu na velha aliança por causa de um povo. Se cumpre em Jesus por causa de você, por causa de mim. Esse Espírito, ele está disponível para mim, para você, todos os dias, em qualquer situação, 365 dias por ano. Eu sei que nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de dor, nos meus momentos de aflição, eu sei que eu posso clamar por Ele, eu sei que eu posso desfrutar da intimidade dEle, eu sei que Ele pode me libertar, me fazer sair de uma prisão mental, emocional, ou até mesmo física. Mas a questão é se eu aceito esse sacrifício, se eu vivo, se eu desfruto desta intimidade. Deus estabeleceu essa primeira festa na velha aliança, lá com Moisés, porque apontava para Cristo. Cristo é o primeiro. Ele fala: eu sou o início e eu sou o fim. Nada sem Cristo tem valor, nada sem Cristo tem, de fato, algo que vale a pena ser vivido ou desfrutado. Tudo que aconteceu na velha aliança, tudo que aconteceu lá com Moisés, os profetas, apontavam para o sacrifício de Jesus, a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus. E como as crianças bem falaram, Ele não está morto, Ele está vivo. A questão é se você está vivo, se você está viva. Mas por que você pergunta isso, pastor? Porque você pode estar vivo no físico, mas seu espírito pode estar morto, sua alma pode estar morta, ou então aprisionada. Nesta noite, não é redundante e nem para massagear o seu ego, mas entenda, nesta noite há uma oportunidade de você ser livre. Livre. Há uma oportunidade de você ser livre. Mas pastor, talvez eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, mas você pode estar vivendo com sua alma encarcerada, ainda que o seu espírito esteja livre, mas sua alma está presa, aprisionada. Deixa eu te falar, Jesus pode libertar a tua alma também. O teu físico pode estar preso, encarcerado, mas Jesus pode libertar o teu corpo, pode curar o seu físico, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Fica de pé no seu lugar nessa hora. Eu quero orar com você.
Eu quero ministrar sobre você. Aleluia. Ministrar a vida de Deus, liberdade, porque a palavra fala que nenhum preso pode pôr em liberdade outro preso. Nenhum cego pode guiar outro cego, mas somente um livre pode libertar outro livre. E Jesus nos libertou porque Ele foi livre da morte. A morte não o pôde conter. Aleluia. E Ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não poderá conter aqueles que foram marcados com o sangue de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sejam sobre a sua casa, sejam sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém.